Olá pessoal, professor Gustavo aqui. O vídeo de hoje é sobre os Jogos Olímpicos de 2016. O título vocês já devem ter visto: Rio de 2016, Cidade em Empreendimento, Vidas Removidas, Legado Discutível. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o que é sediar uma Olimpíada, quais são os custos e as possibilidades para uma cidade sede. A gente vai falar um pouco sobre os casos do Rio de Janeiro, então já vou deixar aqui o mapa, fazendo esse sinal aqui para aparecer na edição. Um mapa mostrando os 3 principais eixos no Rio de Janeiro, dos Jogos Olímpicos, onde nós temos a zona portuária, o Complexo de Deodoro e o Parque Olímpico na Barra da Tijuca. Esse mapa foi feito para a gente pelo pessoal da Concilium Data, então já fica aí meu agradecimento e o link deles eu vou deixar aqui na descrição. Nós vamos falar também um pouco sobre as possíveis alternativas que a gente poderia ter e fazer um balanço do que ficou desses Jogos Olímpicos para a população. Bom, em primeiro lugar, os custos dos Jogos Olímpicos. Quando a gente pensa nos custos, a gente vai pensar em 3 eixos. Primeiro, os investimentos para a construção de vias, aprimoramento do sistema de transportes, também a construção dos estádios, que muitas vezes teme-se que vão se tornar elefantes brancos, ou seja, você tem um grande investimento, você ocupa um grande espaço e aquilo não tem a devida utilidade. A gente também tem a remoção de famílias, muitas vezes de espaços onde elas viviam por gerações, décadas, e também os impactos ambientais, como desmatamento, poluição e afins. Tendo em vista todos esses custos, a gente tem visto muitas cidades desistirem de suas candidaturas a sediar Jogos Olímpicos por conta de protestos populares. A sociedade civil contesta esses gastos e muitas vezes se acha por bem não sediar Jogos Olímpicos. Contudo, há um mito que busca justificar esses custos todos, tanto os custos ambientais, quanto os custos sociais, quanto os custos financeiros. E é o mito do grande evento capaz de salvar e alavancar a economia urbana, de projetar a cidade, de dar à cidade essa imagem de uma cidade capaz de sediar grandes eventos, uma cidade com infraestrutura, uma cidade com potencial turístico. Um político americano chamado Wellington Webb, ele diz que o século XIX foi o século dos grandes impérios, como o Império Britânico, por exemplo, o século XX dos Estados Nacionais, e aí a gente pode citar o exemplo dos Estados Unidos, e que o século XXI ele é o século das cidades, onde as cidades ganham grande importância e muitos negócios e investimentos são feitos diretamente em cidades. Então, nesse caso, você quer fazer um rebranding, um rebranding, aí usando o sotaque brasileiro, brand vem de marca, é como no português, de você renovar, refazer, você renovar a imagem de uma cidade e criar uma imagem de uma cidade atraente ao turismo, ao investimento, podem se tornar coisas muito interessantes. Então isso acaba por muitas vezes sendo muito utilizado para ofuscar os grandes custos que isso causa. E também tem a mensagem de um grande evento como as Olimpíadas, um evento esportivo, que é a mensagem do esporte, de saúde, regeneração, alegria, vigor e disciplina. Então a gente vai ter aí essa tensão entre os custos e o mito do grande evento, certo? O Rio, a gente teve aí, falando sobre as emoções, um custo absurdo, porque a gente tem aí mais de 70 mil removidos da cidade para poder dar lugar a essas obras e muitas vezes removidos de formas desnecessárias simplesmente para poder criar empreendimentos imobiliários ou mesmo valorizar o metro quadrado em algumas áreas da cidade. E aí a gente chega ao conceito do empreendedorismo urbano, do David Harvey. E esse conceito ele vai ser depois, ele volta a ser utilizado por uma série de outros autores, que vou deixar todos linkados aqui também na descrição. Bom, o empreendedorismo urbano vai dizer que a gestão da cidade ela vai se voltar a atrair investimentos e a garantir lucros para esses investidores. Então, as políticas públicas
os investimentos públicos vão ter essa finalidade, e não a finalidade de solucionar injustiças sociais e garantir uma melhor qualidade de vida para a sua população. Então, assim, a cidade ela torna-se um empreendimento. E aí isso fica muito patente quando a gente vai falar das parcerias público-privadas, né, que muitas vezes a gente vai ter essas parcerias da prefeitura, de bancos públicos, de instituições públicas em geral, com empresas do setor privado. Então, muitas vezes isso acaba sendo simplesmente uma transferência de dinheiro do setor público para o setor privado. E o setor privado ele vai visar o lucro. Então, por isso, muitas vezes a gente vai ver nas obras das Olimpíadas um viés, né, de valorizar aqueles espaços para empreendimentos imobiliários, né? Mais do que garantir uma qualidade de vida da população. Porque todas essas intervenções urbanas, elas poderiam sim ser utilizadas para aprimorar a qualidade de vida, aprimorar essa luta contra as desigualdades e melhorar a estrutura da cidade, principalmente para a população que mais precisa. Mas nós vamos ver que não, isso vai visar aí o que visam as construtoras e os especuladores do setor imobiliário. Então, a gente vai ver, por exemplo, no caso da Barra da Tijuca, do Parque Olímpico, né? Então a gente vai deixar aqui linkado, vou deixar aqui mostrando também na edição uma imagem que mostra o antes e depois, a imagem também feita pela Consilium Data, que vai mostrar aí o antes e depois do Parque Olímpico. Então a gente vê um grande investimento na Barra da Tijuca, que é uma área onde a especulação imobiliária ela tem uma importância muito grande. E isso traz, né, uma valorização maior para esse espaço, ou seja, você pode vender e alugar imóveis por um preço maior ali. E o próprio BRT, né, os 3 braços que a gente tem aí construídos do BRT, a Transoeste, que liga de Campo Grande e Santa Cruz à Barra da Tijuca, a Transolímpica, que vai ligar da Vila Militar à Barra da Tijuca, e a Transcarioca, que vai ligar da Zona Norte à Barra da Tijuca, elas vão ter, como vocês devem ter notado na minha fala, uma centralidade absurda na Barra da Tijuca. Enquanto a Transbrasil, que seria esse corredor de maior velocidade, pela Avenida Brasil, que é um dos principais eixos de transporte da população da Zona Oeste e da Zona Norte da cidade, rumo ao centro do Rio, ela até hoje não está concluída e as obras fluem num ritmo muito insatisfatório. Bom, no caso da zona portuária do Rio de Janeiro, para falar sobre o projeto Porto Maravilha, eu contei com a ajuda da Ariane Horta, uma amiga minha que eu fiz durante o mestrado. Também preciso citar a Priscila, a Flávia e a Elisiane, que também me ajudaram indicando textos e links, também que eu vou deixar linkados aqui embaixo. O projeto Porto Maravilha, é muito interessante a gente analisar essa imagem aqui, onde nós vamos mostrar como a Avenida Presidente Vargas, que, né, inaugurada aí na primeira metade do século XX, ela estrangula essa zona portuária, né, que está aí contornada em amarelo. Ela estrangula a zona portuária, que vai ser uma área de intensa degradação. Então a gente vai ter ali uma ausência de políticas públicas para atender essa população, ou mesmo para criar estruturas nesse espaço para atender melhor essa população. Então a gente vai ter uma população de baixa renda que vai vivendo ali por gerações e gerações. E com o projeto Porto Maravilha, esse espaço ele vai ser apropriado pelo capital imobiliário. Essas famílias, principalmente as do Morro da Providência, vão ser removidas dali e vão ser levadas para periferias mais afastadas da cidade. Isso vai dar lugar a uma nova população, a uma população de classe média, uma população de maioria branca e uma população dos chamados jovens profissionais, né, que na sigla em inglês eles usam YUPIs, né? E esses jovens profissionais aí na fase dos 30, 40 anos, que estão aí chegando ao topo da sua carreira, eles
vão se ver atraídos por um lugar com oferta cultural próximo ao centro da cidade e com mais pessoas brancas de classe média, jovens como eles. Então o centro ele vai dar, a zona portuária ela vai dar lugar a essa população. Então a gente vê o que a gente chama de um processo de gentrificação, onde a gente vê um centro que vai se degradando pela ausência de políticas públicas, e essa degradação ela vai dar origem a uma destruição e a uma remoção das pessoas que viviam ali, para uma reconstrução com novos investimentos visando valorizar, vender imóveis mais caros e estabelecer um padrão de vida mais elevado, né? Então esse que a gente chama de gentrificação muitas vezes é vendido como revitalização, né? Mas como você vai revitalizar um espaço onde já há vida, onde já há pessoas? Então a solução dada para essa degradação, para esse abandono, para essa violência, não é melhorar a qualidade de vida da população que vive lá, mas é colocar ali uma nova população mais rentável. E aí a gente volta à cidade empreendimento, né? Então, como você soluciona os problemas urbanos? Você soluciona ali aumentando o potencial de lucro, certo? Então, a cidade ela passa a ser gerida dessa forma, o que é assim uma situação bastante entristecedora, né? Se nós pensarmos que sim, há aspectos positivos no projeto Porto Maravilha, como o incremento do turismo, né? A gente teve grandes construções, né? A arquitetura icônica, como os próprios autores eles citam que é uma das características desse empreendedorismo urbano. A gente tem o Aquarrio, a gente tem o Boulevard Olímpico com grafites, a gente tem o Museu do Amanhã, mas a gente vai ver uma série de construções de bares, restaurantes voltados para essa classe média, enquanto a população que ali vivia por gerações ela é excluída de todos esses investimentos. Então aqueles investimentos são para a rentabilidade, não para aquela população. A cidade de empreendimento é uma cidade que ela visa receber investimentos. E aí a gente lembra quando Milton Santos fala sobre a guerra dos lugares, onde os lugares eles lutam para se tornar cada vez mais atraentes a investimentos, prometendo lucros, prometendo custos baixos aos seus investidores e não colocando num primeiro plano a qualidade de vida ou o combate às injustiças sociais, certo? A Ariane também me falou muito sobre a questão da militarização da segurança durante os jogos. Então a população que era dali oriunda, que vivia nas imediações, ela é vista como indesejada, como são aí as personas não gratas, né, naquele evento, no espaço onde elas viveram por gerações. No caso da Barra da Tijuca, a gente teve a remoção de muitas pessoas da comunidade Vila Autódromo, o que não era de forma alguma necessária para a construção de nenhuma infraestrutura. Mas você ter na Barra da Tijuca uma comunidade de pessoas de poder aquisitivo baixo, isso desvaloriza muito os imóveis na região. Então essa população ela vai dar origem a empreendimentos imobiliários, né? Esse espaço onde habitava essa população vai dar origem a empreendimentos imobiliários voltados para uma população de poder aquisitivo maior. Então, mais uma vez, é o lucro se sobrepondo à vida. E nesse caso das remoções, eu vou deixar aqui também linkado um documentário muito legal da ESPN, que se chama No Caminho da Copa, que fala especificamente sobre as remoções. E também vou deixar linkado as redes sociais, o site do Museu das Remoções, construído pelos coletivos dos moradores da Vila Autódromo também. É interessante para quem queira se aprofundar nesse assunto das remoções, né? E eu acho que é interessante para o cidadão em geral. Já quando a gente vai falar do Complexo de Deodoro, ele foi construído, né, como num bairro de classe, né, de uma classe trabalhadora com baixo poder aquisitivo. Então isso traria um grande potencial para programas sociais, um grande potencial para a inclusão dessa população através da prática de esportes. E por isso eu fui conversar, né, com alguns amigos, porque o Complexo de Deodoro ele iria justamente na contramão do que aconteceu no Parque Olímpico e na contramão do que aconteceu na zona portuária. Bom, eu conversei com Pedro, que pratica algumas atividades lá, um amigo meu da Consignum Data, e conversei com o Diogo, que é um amigo meu que leciona numa escola pública que tem parcerias com o Complexo de Deodoro.
Bom, assim como confirmam as imagens que eu vi, o Complexo de Deodoro ele tem um porte absurdo para a prática de uma série de esportes, uma série de atividades. Contudo, todos relatam um certo abandono, uma certa degradação desse espaço, o que assim aponta para uma tendência de que isso possa vir a se tornar um elefante branco no futuro, né? Mas é uma possibilidade e eu espero que ela não se concretize, né? Eu espero sim que haja cada vez mais programas para incluir a população através do esporte, de uma série de outros programas sociais que esse espaço tem potencial para. Mas em Deodoro a gente teve uma série de obras que foram feitas à base do desmatamento, né, da floresta do Camboatá, que é o último grande remanescente de Mata Atlântica em área plana no Rio de Janeiro. A gente sabe que a nossa cidade tem um relevo bastante ondulado. E aí a gente vai ver principalmente no maciço da Pedra Branca, do Jericinol, no maciço da Tijuca, os remanescentes de Mata Atlântica. E esse é um remanescente em área plana muito importante. Falando em desmatamento, também na Barra da Tijuca, a gente teve a construção de um campo de golfe na reserva do Marapendi. Então a gente tem um esporte de luxo, né, que ele se torna mais importante do que a conservação, né, de uma área de vegetação nativa, o que também é algo bastante preocupante. E houve, né, a comunidade ela buscou, né, para evitar as remoções, levar ao conhecimento da prefeitura um plano que ele era uma alternativa a essas remoções de pessoas, que ele foi elaborado, né, e vencedor de um concurso promovido pela London School of Economics e pelo Deutsche Bank da Alemanha, né, mas o prefeito ele não apenas ignorou, Eduardo Paes, né, na época, não apenas ignorou esse plano, como se recusou a participar da cerimônia de premiação desse plano, como é tradicional nesse concurso. Então, como legado, a gente pode ver os sintomas dessa cidade empreendimento, desse empreendedorismo urbano no lugar de uma gestão urbana mais humana, e a gente tem também as marcas da luta da população. Então eu coloco aqui uma certa ênfase no Museu das Emoções, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa conversa continua aqui nos comentários, por mensagem aí, porque é um assunto que me despertou muito interesse. E eu agradeço mais uma vez a todo mundo que me ajudou, a Concilium Data, a Ariane, a Priscila, ao Pedro, ao Diogo, a Flávia, a Lisiane, porque esse vídeo é um vídeo feito em equipe. Muito obrigado, bons estudos.